você precisa estruturar, eu falei. Essa verdade significa que a produtividade não tem a ver somente com o que você faz no ambiente de trabalho, vai para todas as áreas da sua vida. Então, eu sou produtivo, mas aí é só aquilo, 8 horas que eu passo, 6 ou 4 horas dentro da empresa, né, ali da firma, né, da indústria, do departamento público ali. Não é só aquilo ali, tem tudo a ver com a sua vida. Desde quando você abre os seus olhos, levanta, vai dormir, tudo está interligado para ser produtivo. Porque nós estamos falando para cristão, né? O cristão, entendendo produtividade, tem a ver, conceito bíblico ali, de ser produtivo, manifestando a glória de Deus, glorificando a Deus, enquanto o bem que você faz, as boas ações que você faz neste mundo, já é atraindo o reino de Deus, para as questões sociais, para as questões culturais, enquanto um chamado ministerial dentro da igreja, sempre manifestando o reino, mas apontando para Deus. Então, não tem a ver somente com o seu sucesso na atividade que consome a maior parte do seu tempo, né, e sua atenção. Então, nosso tempo e atenção está voltado para nossas vidas, não, enquanto profissões, enquanto, né, a ocupação que você tem neste momento, enquanto estudante, enquanto funcionário público, enquanto, né, um empreendedor. Não é só aquele momento ali, é tudo, por favor. Travou. Quando a maior parte do tempo, nós passamos pensando na nossa vida profissional. Entender que isso vai ser refletido naquilo que você, na sua relação com Deus. É isso que ele deixa bem claro, né, desde o início. Quando a gente pensa que você foi chamado, foi criado para a glória de Deus. Então, o seu sucesso, enquanto ser produtivo, porque na verdade existe aulas, cursos, né, toda hora chega nosso e-mail, foco, produtividade, disciplina, né, são coisas que hoje está em voga mesmo, é um chamado, é um grito, e as pessoas fazem cursos, né, porque antes estávamos ocupados, no século XX, XIX, XVIII, sempre teve um excesso de ocupação, que ele vai falar para frente, mas hoje estamos ocupados por causa de muitas coisas, demandas que chegam nas nossas mãos, enquanto um avanço tecnológico, né, semana passada eu falei um pouco sobre isso, sobre essa sociedade do cansaço, né, tem um filósofo sul-coreano, né, o Chu Han, que ele escreveu um livro que chama A Sociedade do Cansaço. É a sociedade que ela entende que ela tem que ter desempenho, ser produtivo. Agora, não, o nosso chamado é para quê? Para estar cansado, a mente ocupada? Não, pleno em Deus. Então, o chamado ao caráter agora. O que significa isso? Porque não é só fazer, é ser alguma coisa. Então, ser produtivo é ser. Então, tem a ver com todas as áreas da sua vida pessoal, logo familiar, sua vida eclesiástica e todo o resto. Então, vida familiar, pessoal, igreja e todo o resto. Que tipo de pessoa você precisa ser? Qual o tipo de pessoa que precisamos ser para ser produtivo? Tem a ver com o nosso caráter. Quem que é o nosso exemplo? Quem que é o espelho? Pode passar, por favor. Que tipo de pessoa nós somos chamados a ser? Né? De viver de modo digno do Evangelho. Cristo é a nossa referência. É o Evangelho que é a nossa referência. Então, o tipo de pessoa que precisamos ser é aquele que confessa Jesus Cristo como seu Salvador, né? Deus chama você a produtividade, mas para o tipo certo de produtividade. Ele chama você para ser produtivo por causa dele e não por causa de você. Então, é por causa dele. Isso no segundo capítulo do livro, ele trabalha isso o tempo todo. É por causa dele, é para ele, a glória é dele. Você é instrumento, né? Você é um vaso nas mãos para ser usado. Você é uma ferramenta. Pode passar, por favor, hoje. Então, só volta. Está travado aí? Dá para voltar um pouquinho? Volta. Tá, isso aí.
o caráter do cristão, né? O caráter de quem é produtivo, na verdade. Você precisa ser um cristão, para ser produtivo verdadeiramente, pensando aqui nos conceitos bíblicos, uma pessoa que creu em Jesus Cristo e recebeu o perdão dos seus pecados. Porque o que você tocar vai ser abençoado. Porque o pessoal que trabalha muito com a ideia da teologia da prosperidade, pega esses versículos, né, onde você colocar as plantas dos seus pés, né, trabalha com esses textos de prosperidade, de vitória. Mas o cristão, realmente, aonde ele toca, ou tocar, aonde ele colocar os pés, precisa ser abençoado. Precisa ter prosperidade, produtividade, ser fecundo. É só lembrar de José no Egito, né? Vamos pensar em José no Egito. Daniel na Babilônia. Tem muitos exemplos. José, tudo que ele tocou, onde ele trabalhou, o que aconteceu? Prosperidade, ele foi produtivo. Um exemplo do Antigo Testamento de produtividade é José, é Daniel, né? Por causa de quê? Da sua fidelidade com Deus, como instrumento, mas Deus usou ele de inteligência, de sabedoria, porque sempre aponta para Deus. Foi Deus que fez isso. Tanto Daniel e José tem muito isso, né? Não é Deus que revelou, é Deus que fez, é a mão de Deus. A glória é sempre de Deus. Então, uma pessoa que crê em Jesus Cristo recebeu o perdão dos seus pecados, uma pessoa que desistiu de viver para si mesmo e começou a viver para a glória de Deus. Então, se você é um artista, um produtor cultural, um pedreiro, um arquiteto, um engenheiro, um professor, motorista, né, uma cozinheira, é isso ali. Você não desiste de viver para você, porque você está morto para você, mas você vive em Cristo, e agora você começou a viver para a glória de Deus. Em Cristo você glorifica a Deus, porque Cristo é a glória de Deus. Isso tem que estar claro e precisamos praticar isso. Não pode ser só teoria, né? Aqui é uma questão prática mesmo. Então, se você confiou verdadeiramente em Cristo, desejará ser como Cristo, mortificando todo o seu pecado que existe em você e ressuscitando para toda justiça e santidade. Então, nós estamos vivos, ressuscitamos em Cristo para a santidade e para a justiça, para glorificar a Deus. Pode passar, por favor, agora. Então, a disciplina, um desafio agora, né? Aí vem uma questão mais prática, precisa pensar como organizar a nossa vida, como organizar nossos estudos, como organizar os nossos projetos, né, pessoais. Então, a disciplina e autocontrole em uma área ajudam em outras áreas em contrapartida. Negligenciar a ambas torna-se mais difícil ser produtivo. Se você tem sido negligente em suas devoções pessoais, comprometa-se com esse hábito. Igualmente, se for exercício físico, a sua dificuldade. Então, se você está com dificuldade no seu devocional, na sua vida devocional, mudança de hábito. Eu já falei um pouco sobre essa questão das práticas focais, dos hábitos, né? Você substitui vício, você tem um vício, você substitui por um bom hábito, por uma virtude. Então, isso tem a ver com a sua... Está vendo que tem tudo interligado com a sua vida devocional, como você lê a Bíblia, né? Como você ora. É todos os dias, é igual o Daniel, 3 vezes ao dia, né? Você precisa pôr disciplina nessas coisas, a leitura, né? A leitura de um livro, a leitura da palavra de Deus, há um exercício físico que está precisando, é disciplina. Então, a disciplina e autocontrole, é o domínio próprio, você precisa pôr como objetivo e dar um passo e reagir em relação a isso, porque já é sabido o que devemos fazer, enquanto organizar nossa vida, organizar nossas finanças, o nosso físico, né? Ele dá exemplo aqui até a questão do exercício físico, né? Da pessoa que é sedentária e tudo mais, né? Ele vem na prática mesmo. Então, pode passar, por favor. Porque ele diz assim, se você mudar 2 hábitos, as outras coisas vão ficar mais fáceis. Eu não tenho o hábito de orar pela manhã, ele é a palavra de Deus. Aí você começa a fazer isso, se é um hábito. Outras coisas que você precisa organizar, vai ser mais fácil, porque aí sua mente, né, toda a sua postura vai mudar também. Então, ele faz uma experiência, muda 2 hábitos. Prática física, né, de correr, fazer uma atividade, pular uma corda, né,
né? Quem está precisando, assim, são né, fazer as atividades, correr. Eu estou precisando voltar a correr, né? Eu gosto de correr. Depois que eu li o livro, 2 anos atrás, eu passei a correr. Eu não fazia prática nenhuma física, né? Eu rejeitava essa questão de esporte e tal. Era totalmente sedentário. E a gente é magrela, acho que é sedentário. Magrela é sedentário. E isso foi muito bom para a minha vida, para a minha questão até psicológica, emocional, né? Preciso voltar com foco, né? Mas por quê? É disciplina e autocontrole. De disciplinar o seu corpo, a sua mente, na leitura, né? A questão de dormir, tem muita coisa que precisa organizar, de dormir o horário correto, de acordar o horário correto. Quem está trabalhando em casa está com mais dificuldade, né? O nosso caso lá em casa, muita dificuldade para organizar a vida, com filho, com trabalho, né? São demandas por causa da queda. Então, há dificuldade. Aí eu vou recorrer a quem? A gente recorre à palavra de Deus. Isso que ele fala, o problema é teológico, né? Aí vai resolver as questões do seu caráter, não é falta de capacidade, falta de inteligência, não. A questão é teológica. Sou estudante de ensino, estou sem foco. Não sei qual é a questão clínica, mas é falta de organização mental. E qual que é a solução? A palavra de Deus. E se tem necessidade, você vai com um médico, né? Porque, por exemplo, eu tenho déficit de atenção. Isso é imperativo, parece que não. Então, tem que ir controlando as coisas para eu não perder o foco. Nas minhas leituras, nos meus estudos. Então, coloco metas do ano. O que eu vou ler? Quantos livros? O que eu vou fazer? Então, a disciplina é importante, mas precisa melhorar em muitas outras áreas, como o pastor deixa claro também. Ele está só aprendendo, por isso ele escreveu o livro para ele, e ele passa o livro para as pessoas aprenderem também, né? Enquanto você busca produtividade, escolha 1 ou 2 hábitos para enfatizar paralelamente e espere uma reação em cadeia. Isso que ele, né? Escolha 2 hábitos, 2 coisas, que aí você vai, de repente, muda ali na questão, fazer uma atividade física, ler um livro esse mês. Esses hábitos vão ajudar em outras coisas, vai ajudar em outras demandas que você tem, quanto dificuldade de organizar o estudo, a vida financeira, pagar as contas, né? Ele põe dessa forma, que uma coisa vai ajudar, porque é o autocontrole, né? É o domínio da situação, no sentido de você dominar as suas ações, né? Seu pensamento, focar em alguma coisa, questão de foco também. Está reiniciando aí? Então, que ele para frente, ele vai para o capítulo 3, né? Depois a gente mostra aqui. Nós estamos finalizando o capítulo 2, que é as dificuldades, né, que é a preguiça, muitas atividades que eu pego para fazer, muitas ocupações, e essa questão teológica lá da queda dos espinhos, né, que atrapalha também. E ele vai entrar agora no capítulo 3, que a gente vai ver um pedacinho, dá para a gente iniciar, que agora começa, daqui para frente, o capítulo 3, 4, para lá, ele vai trabalhar questões mais práticas. Então, como organiza isso? Essa questão de muita ocupação, de super ocupado, né, de pegar muitas coisas. Começa a organizar a área de prioridade na sua vida. O que é prioridade agora, nesse momento? Né? Defina suas responsabilidades, são áreas de prioridade sua, para você ver. Não se engane, não é fácil viver neste mundo, né? Somos criaturas finitas que lidam com exigências infinitas, são muitas coisas, a gente tem que dar conta. Seja criancinha até o mais velho, só muda o contexto histórico que ele está ali, a sua idade, mas é muitas coisas que a gente precisa dar conta. Então, boa parte de nossas vidas envolve a tentativa de encontrar o equilíbrio apropriado entre exigências que competem entre si. São muitas coisas, então a gente tem que achar o equilíbrio. A gente passa a vida toda assim, equilibrando, né? Servir mais na casa na juventude, né? Assim, servir mais na casa do Senhor ou o namoro, né? É o trabalho ou a igreja, né? Aí, muitas vezes, igual eu já trabalhei viajando, então, uma parte assim, dos 20 e poucos anos, eu estava viajando. Semana toda fora, e só sábado e domingo na igreja, mas meu desejo era estar na igreja. Ficamos 7 anos assim. Mas é o que eu tinha, é o trabalho que eu tinha. Então, a gente vai equilibrando, né?
Então, envolve uma tentativa de encontrar o equilíbrio apropriado. Aí nós temos a família, igreja, os hobbies, né? Que aí não sobra nem tempo para você dedicar aos hobbies, né? De aproveitar a cultura pop, dos jogos, né? Essas coisas. A gente não tem tempo mais para isso, né? Ou do esporte, quem gosta. Se a vida estiver organizada, dá. A questão é essa, né? Empregos, e todos competem entre si, pelas 168 horas que recebemos a cada semana. Então, nós temos 168 horas que Deus nos dá para fazer tudo isso. Cuidar dos filhos, dar atenção para a Alice, que é a mais cola lá em casa. Mamãe, você me ama. Papai, você me ama. Você gosta de mim? Você me ama. Faz isso, faz aquilo. O tempo todo. Não posso, estou trabalhando aqui, minha filha, vai para lá. Né? Está no computador e tal. São demandas, né, de filho, de família, né, a igreja, o seu ministério. Você precisa organizar essas coisas, para você fazer bem, com excelência, né? Pode passar, por favor, Lúdio. Então, a produtividade depende de promovermos a paz, porque tem uma guerra, né, acontecendo. Promover a paz em cada uma das diferentes esferas que poderíamos priorizar em qualquer dado momento. Então, é ter esse discernimento de priorizar, para isso aqui é prioridade agora. Então, preciso dedicar um tempo a isso aqui. Então, no próximo semestre, é isso aqui que eu vou cuidar. Porque a gente tem, de repente, uma ansiedade de não projetar as coisas para frente, assim, no sentido, projetar sempre para frente, mas de pensar, daqui 6 meses eu preciso fazer isso. Né? Daqui 1 ano, daqui 5 anos eu preciso fazer isso. Então, quando eu tenho consigo ter essa tranquilidade, sem ansiedade, para não, daqui 2 anos eu vou preparar. Porque ela quer aquilo. Ela não está preocupada, está todo mundo fazendo, não, estou me organizando. Não, estou me organizando e vou fazer assim. E ela já estava mais porque ela volta no ensino médio, estuda tudo de novo, e agora organiza a sua vida. Então, nem todo mundo tem essa disciplina de pensar, daqui 5 anos eu quero fazer um concurso X, 5 anos concluir o ensino médio. Né? De repente, a pessoa não teve tempo de estudar, né? De concluir o ensino médio, o ensino fundamental. Não, estou mais velho aqui, mas eu quero fazer um supletivo, entrar na EJA e concluir, daqui 2 anos, concluir meu ensino médio. Foi um pouco que eu fiz, porque eu falei que eu parei de estudar, né? Eu concluí depois. Trabalhei, falei assim, agora eu vou estudar. Organizei, saí da empresa, fiquei 6 meses por conta, concluí o ensino médio e já fui direto para a faculdade. Porque teve uma outra necessidade, mas focalizei. Daqui 5 anos eu quero estar fazendo tal curso que é meu sonho. Só que a ansiedade antes era muito. Se eu tivesse a cabeça hoje, era mais tranquilo. Né? Mas ainda continuo sonhando para frente. Então, tem que ter tranquilidade. De pensar, né, como que eu vou organizar as coisas para um momento específico. Pode passar, por favor. Então, cada um de nós temos áreas pelas quais somos responsáveis diante de Deus. Aí pense na parábola de Jesus, né, dos talentos. Está lá em Mateus 25, olha para você ver. Esse trecho ali, o servo infiel recebeu uma terrível repressão. Servo mau, negligente, né? Aí já é o autor aqui, o Tim, ele fala, o ponto é claro, Deus recompensa aqueles que administram com fidelidade o que ele lhe confiou. 50 talentos, ou
administrar uma empresa, ou administrar a sua casa, ou colocar o lixo para fora, que seus pais pediam quando você é um adolescente, são tarefas que Deus confiou a você. Eu cresci com tarefas assim. Eu tinha tarefa de comprar pão todos os dias. E isso com 6, 7 anos. Né? Na nossa época, a criança já saía mesmo, não tinha esse negócio hoje, não. Minha mãe fazia listinha, eu ia lá e fazia a comprinha. Aí meu pai mexia com sapato, ele tinha um negocinho perto de casa. Minha responsabilidade era, todo dia, 4h15, levar o lanche para ele e ir subir um pouco mais, ir na escola e buscar minha irmã. Durante anos era assim. Foi assim. De cuidar da cozinha, porque a gente ficava em casa, minha irmã mais nova, então, de cuidar da cozinha, quando minha mãe chegar, a cozinha está pronta. Depois, quando minha irmã cresceu, cada um tinha a sua tarefa. E assim, de fazer a comida, de passar a roupa, né? Cada um, os pais dos anos 80, né? Essa foi a criação que nós tivemos, de tarefas, disciplina. Então, porque Deus coloca nas suas mãos, administrar a empresa, cuidar de uma igreja, ser presidente de um departamento aqui na igreja, seu ministério, ser pai de 2 filhas, de ensinar, de educar, ser mãe, administrar a casa, cuidar da sua esposa, são chamados, são vocações. Deus colocou na sua mão para você fazer de forma diligente, de forma com excelência. Eu lembro que quando eu trabalhava em obra, há 12 anos atrás, graças a Deus, chegava na indústria assim, da Belgo, eu trabalhava muito para a Belgo assim, aí tinha que fazer um buraco numa estrutura igual essa aqui, para passar a tubulação, para passar os cabos. Aí quem que ia fazer? Eu entrei na empresa como ajudante. Né? Quando saiu já era profissional, mas, Alisson, vem cá, pega o martelete. Aí eu lembro, Aí eu lembro que eu fazia direitinho, redondinho, assim, não precisa enfeitar assim, não. Aí na minha cabeça, assim, não, quero fazer bonito isso aqui. Eu lembro que eu ia fazer um buraco, assim, com a marreta, tinha que ser perfeito para a tubulação passar, perfeitinho, ia fazer a tubulação, punha o nível assim, não podia dar fora. Não, ele não precisa disso não e tal. Mas eu era o ajudante que todo mundo queria que fosse para a obra com ele. Né? Depois continuei lá, né, me tornei eletricista e tudo mais. Porque na minha mente eu preciso fazer para Deus. Isso há 20 anos atrás, eu não tinha nem a noção teológica que eu tenho hoje. Preciso fazer isso bem. Mas às vezes eu orava, eu carregando escada dentro da indústria, falava assim, passa de mim esse cálice, dentro da indústria, né, me dá outra coisa no futuro. Demorou. Mais de 10 anos. Mas hoje eu estou mais tranquilo, trabalho muito, mas faço o que eu gosto. Não que eu gosto eu gosto de obra também, eu gosto de construir, de fazer as coisas, de montar, eu gosto dessa área também. Mas trabalho menos, tenho mais tempo para minha família, tenho mais tempo para a igreja, porque eu ficava só viajando. Mas o que foi me colocado naquele momento, foi te dado, faça com excelência, é isso que eu estou falando. Enquanto cuidar dos seus filhos, enquanto ser filho, enquanto ser um adolescente, enquanto ser um estudante, na escola estadual, né, mas aqui não vamos dar futuro estudando no Pascoal. Eu queria estar no Cefet, no Cotec. Faça com excelência, seja um bom aluno. É isso que Deus colocou, que vai te honrar. Né? Porque administrou de forma fiel, de forma excelente. Pode passar, por favor. Então, defina suas responsabilidades. O que o Senhor lhe confiou? Essa é a pergunta para vocês, para casa, assim, né? O que o Senhor lhe confiou? O que Ele colocou sob sua responsabilidade? Vamos pensar nisso e vamos organizar dessa forma ali. Pode passar, por favor, Luiz. Elabora uma lista de cada uma das suas áreas de responsabilidade. Vou mostrar o exemplo, tá? Daqui a pouco. Você terá de refletir sobre todas as áreas da sua vida, né, das áreas da vida, e criar categorias amplas, fazendo a seguinte pergunta: diante de Deus, qual é a minha esfera de responsabilidade? Diante de Deus, o que eu preciso fazer aqui, nisso aqui que Deus me chamou? Pode passar, por favor. Exemplo, isso aí é o exemplo do pastor Tim, tá? Ele falou, vou dar meu exemplo aqui, como eu organizo minha vida. Então, a vida dele é assim, exemplo 1. Igual ele falou, crie 5 a 6 categorias, nunca passa de 9, porque senão vai ser muita coisa, você vai cair na questão de excesso, né? A vida pessoal, familiar, igreja social e negócio. Tem uma hierarquia ali, a gente pode perceber que tem uma hierarquia, né? Pessoal, família, igreja social, negócio, porque ele é um design, ele é
pastor, ele faz parte do presbitério da igreja dele, né, ele tem um trabalho social com grávidas lá, junto com a esposa, ele tem várias frentes. Aí ele organiza dessa forma que funciona para ele. Ele dá o exemplo. Ó, um exemplo para vocês aqui. A esposa dele funciona assim. Ó. Exemplo 2. Pessoal, família, administração familiar. Pessoal, né, família, administração familiar, social e igreja. Aí fala, minha esposa dividiu a familiar, né, e administração, porque a questão dos filhos é uma coisa, né, administrar a relação com os filhos é uma coisa, a questão financeira, de administração doméstica é outra, que é ela que cuida das finanças, nesse sentido. Que é outra coisa também, se você delega, de repente, sua esposa ou seu marido, é melhor nas questões, para cuidar das questões, das contas, organizar tudo. Então, a gente tem que ter essa visão também, de delegar as funções, né, no outro lá, falou sobre isso, tem gente que é melhor que você em alguma coisa, você precisa ter essa visão e dividir as tarefas. Então, esse aí é o exemplo da esposa dele. Aí ele deu um exemplo de um amigo dele que é estudante, 3. Pessoal, estudante já cresceu um pouquinho, né? Ó, pessoal, família, igreja, estudos, amigo e trabalho. Pessoal, família, igreja, estudos, tem uma hierarquia também ali, a gente pode pensar na hierarquia, né? Amigos, porque você é jovenzinho, né? Igual o Enio está ali, ó, né? Jovem, tal. Aí tem amigos, tem a namorada, o Carlos, né? Os amigos, a Leide. Então, assim, o estudante, aí tem os estudos, olha como que amplia. Então, ele tem que ter mais sabedoria ainda para as coisas funcionar bem. A igreja, porque aí a igreja ali abre ministérios, né? Porque vai abrindo os bracinhos ali, os tópicos dentro desse planejamento, que aí na semana que vem a gente abre e mostra como vai ficar. Porque aí eu tenho feito o meu, estou fazendo para esse ano também. Então, o pessoal, importantíssimo, família, porque não adianta o jovem também dedicar à igreja, os estudos, e não tira um tempo para a família. Aquele tempo para a família, ele joga para os amigos, né? Então, o jovem cristão tem que estar atento a isso, né? Porque aí ele entra também o namoro, a vida social, né? O trabalho, muitos jovens trabalham, estudam. Quando você consegue pôr categorias as coisas, né? É ruim a gente ficar rotulando e pondo em categorias, enquanto pessoas, mas em termos de coisas, precisa ser assim na vida da gente. Categorias, coisa igual como você organiza seus livros na sua casa. Sempre organize assim, desde novo. Categorias. História, filosofia. Aí tem muitos de filosofia, então, filósofos tal. Teologia, literatura, aí vai. Né? Crescimento pessoal, você organiza igual uma biblioteca, as suas coisas para funcionar bem, que aí você vai distribuir sua carga horária, que você tem, de 24 horas, 7 dias por semana, 168 horas na semana, de acordo com isso. É uma forma de organizar. Pode passar, por favor? Então, qual que é a ação? Usa uma planilha de produtividade, pode usar um programinha, né? E dá muito exemplo assim, ou agenda. Primeiro eu faço na agenda. Eu escrevo, gosto de escrever tudo, então vou fazendo ali. Eu estou desde ano passado já mexendo, puxando, é isso mesmo, essa é hora. Não, então aqui, até ficar pronto. Depois você joga na planilha, faz um gráfico, quem gosta. Tem aplicativos, né? Para trabalhar, tá bom? As suas áreas de responsabilidade. Ó, nossas vidas são diferentes, razão pela qual temos diferentes áreas de responsabilidade. Então, ele coloca essa frase ali, vive a diferença. Cada um tem uma área. Então, cada um tem uma forma. Ele dá só o exemplo dele, da esposa dele e do amigo, para a gente entender como funciona, como você quer priorizar as coisas na sua vida. E se você está atento à palavra de Deus, o nosso estudo, o que Deus tem falado na nossa casa, na nossa igreja, nos nossos corações, você vai realmente priorizar da forma correta, glorificando a Deus. Então, não precisa ter dificuldade com isso, porque já entendemos como que glorifica a Deus. Aí teremos produtividade, teremos sucesso. Pode passar, por favor, Lúcio? Então, aí na semana que vem, as obrigações, que ele dá o exemplo, por exemplo, dentro do crescimento pessoal. Vou fazer um curso de reciclagem na minha área do trabalho, que pode pôr vida profissional também, né? Aí, dentro da igreja, meu ministério, o que eu preciso investir no meu ministério dentro da igreja? Você vai abrindo sub-áreas, né, que são as obrigações dentro da área de responsabilidade. É sua área de responsabilidade cuidar dos filhos. Qual que é a minha obrigação? Me preparar, estudar a palavra de Deus para ensinar minhas filhas a cada dia como servir o Senhor. Só um exemplo, né? Tá bom? Então, por hoje é só, suficiente.
Aí semana que vem a gente finaliza esse capítulo, e no capítulo 4, que é prático também, tá bom? E vão pensando aí nessas, escreve, tira a semana, durante a semana faz isso, é legal. Acho que eu consegui direcionar muita coisa, porque a minha tendência, até a semana passada eu falei, é acumular ocupações. Então, nos últimos anos eu estou mais leve em relação a isso. Mas eu ainda continuo, precisa melhorar em algumas áreas. Eu gosto de começar o ano com um curso novo, fazer 2 ou 3 cursos no ano. Então, isso já está tudo encaminhado para esse ano, para o próximo, já, o que eu vou fazer, o que eu vou ler, a área que eu vou estudar mais, me dedicar mais, a área, pensando na questão intelectual, pessoal, questão de organização das finanças. Então, funciona, só que você tem que pôr em prática. Mas qual que foi o fundamento? Que ele fala no fundo, qual que é o fundamento? Entender a teologia por trás, o conceito teológico e bíblico, de glorificar a Deus e fazer o bem às pessoas. Ser produtivo, então, é usar aquilo que Deus te deu, dons e talentos, a definição dele, dons e talentos, habilidades e inteligência, para ajudar as pessoas, fazer o bem às pessoas, glorificando a Deus. Esse é o conceito nosso, bíblico, e o conceito que ele apresenta para nós aqui, de ser produtivo. Tá bom? Vamos orar. Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor tem nos ensinado, falado em nossos corações, nos ajuda a praticar a tua palavra a cada dia. Obrigado pela presença dos irmãos presentes, que estão aqui presencial, aqueles que estão online. Continua falando nos corações, abençoa a nossa igreja. Queremos ser uma igreja produtiva, que te glorifica, uma igreja relevante, ó Pai eterno, que manifesta a sua glória e honra a Cristo aqui nessa terra, neste bairro, na nossa comunidade. Então, nos capacita a cada dia, Senhor. Nos dê inteligência, ó Pai. Nos dê, ó Pai eterno, formas de trabalhar mais e melhor para o Teu reino, para a Tua obra, te glorificando, nos dando crescimento, um crescimento na graça e um conhecimento, ó Pai eterno, que vem do Senhor, e a Tua sabedoria, sabedoria do alto. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra em nossa vida, obrigado pela essa oportunidade. Te agradecemos, certo da vitória, em nome de Jesus, amém. Amém, obrigado, até breve, os irmãos que estão em casa, os irmãos aqui presentes, a Rose, a Nádia, o Carlos, o Zênio, a Leide, sempre presente. Obrigado, tá, gente? Deus abençoe vocês.